Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021. Na minha infância, na TV, eu gostava de ver os desenhos de Lip e Hard. Lip era um leão metido a esperto e Hard era uma melancólica e pessimista hiena. Lip sempre aparecia com uma ideia mirabolante. Hard não acreditava muito nas megalomanias de Lip. Por isso, frequentemente ele usava um bordão, a hiena, usava um bordão que ficou gravado na memória das pessoas da minha geração. Ó céus, ó vida, ó azar! A Bíblia insiste em dizer que os discípulos de Jesus Cristo valorizam relacionamentos. E por isso o apóstolo Paulo nos diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Muitas pessoas pensam que o suportar aqui é aturar, tolerar ou sofrer, como se Deus nos dissesse o seguinte: olha, tenha um pouco de resignação e de conformação com pessoas que vocês não conseguem amar. Era para que nós fôssemos certamente hard na vida de alguns lipes. Então a mensagem seria o seguinte: vocês amam alguns, mas aquelas pessoas que vocês não conseguem amar, então, por favor, as aturem. Mas não é nada disso que Deus está falando e tinha em mente aqui. Eu me casei e fui logo pastorear no sul do Brasil. E como eu tinha muitos livros e pouco dinheiro, eu decidi eu mesmo montar a minha estante para colocar os meus livros, fazer a minha biblioteca. Então eu comprei tábuas, envernizei-as, comprei suportes, fixei tudo na parede e fiquei todo alegre. Finalmente eu tinha meus livros arrumados. Só que a minha alegria durou muito pouco. Passados 2 ou 3 dias, quando eu cheguei em casa, eu notei que não conseguia abrir a porta do meu escritório. É que os meus livros estavam todos estatelados no chão. Os suportes daquela estante não eram nada suficientes para que recebessem tanto peso. Então vieram abaixo livros, suportes, tábuas, tudo. Foi um horror. O mandamento bíblico de suportarmos uns aos outros em amor significa dar suporte. Dar suporte em amor a uma pessoa é colocar-se junto a ela para que ela não caia, para que ela não fraqueje na fé. Você a escora para que ela tenha apoio espiritual. É alguém, por exemplo, que fica ao lado de um irmão que está fraco, para que ele fique firme na fé, para que ele não desmorone na fé. E tudo isso é feito por amor. Eu tenho encontrado muitos crentes tão desanimados e se sentindo tão sem valor, que se Deus não levantar pessoas para que sejam suportes para elas, logo desabarão. Uma das grandes bênçãos de participarmos regularmente de uma igreja é que nós podemos receber ali suporte espiritual nas nossas provações. É alguém que está passando por um momento bem difícil e vê ao seu lado vários irmãos que estão intercedendo e estão agindo em seu favor. Mas há crentes que vivem pulando de galho em galho e que nunca se fixam numa só igreja e na hora do aperto, na hora da tentação, não podem contar com o suporte espiritual porque ninguém as conhece. Suportando-vos uns aos outros em amor. Eu tenho visto na minha vida que todas as portas que Deus abriu, Ele colocou para mim, Ele colocou irmãos em Cristo, crentes extraordinários, que foram e têm sido de grande ajuda, de grande incentivo e de grande bênção na minha vida e na vida da minha família. Numa das igrejas por onde eu pastoreei,
Em muitos anos, um daqueles irmãos nunca ia embora dos cultos sem me dizer: pastor, eu estou indo embora, vai precisar de mim para alguma coisa? E se eu dissesse que sim, ele prontamente estava lá para me ajudar. Aquilo enchia o meu coração de alegria. Outra vez, fazendo uma viagem muito cansado, eu cochilei na estrada e capotei com o carro. E a primeira coisa que um irmão fez foi colocar um carro nas minhas mãos. Além disso, outros crentes, sabendo que eu não tinha dinheiro suficiente para comprar um carro, me deram várias ofertas. E quando eu apareci de carro novo na igreja, aqueles irmãos ficaram muito mais alegres com o meu carro novo do que eu. Dá para esquecer isso? Aprenda a dar suporte aos outros irmãos, porque muitas vezes você vai precisar de gente encorajando você. A Bíblia diz também assim: é melhor serem dois do que um, porque tem maior paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta. Ai daquele que caindo não haja quem lhe levante. Eclesiastes 4, 9 e 10. Pense em pessoas que precisam do seu apoio, do seu suporte. Coloque-se ao lado delas e vá ajudá-las. Com certeza, essas pessoas certamente criarão um novo bordão. Ó céus, ó vida, ó bênçãos. Que seja assim. Vamos orar? Pai, obrigado, porque ao longo da nossa vida, nós gozamos da alegria, do convívio com os nossos irmãos em Cristo na igreja. E a igreja é um corpo, Senhor. E um corpo é aquele grupo que se apoia, que se ajuda, que dá suporte. Muito obrigado pelas muitas pessoas que foram e têm sido suporte na minha vida. Muito obrigado por aquelas que têm me ajudado a eu não cair nem desanimar. Ó Deus, ajuda-me e ajuda os meus irmãos para que nós sejamos sensíveis, olhando para o lado e percebendo algum irmão, alguma pessoa que precisa do nosso socorro. Muitas vezes das nossas intercessões, sim, mas outras vezes, Senhor, do nosso agir. Que nós não sejamos omissos e que o Senhor nos ajude a fortalecermos a vida espiritual uns dos outros. Pai, nós te pedimos que tu nos ajudes a vivermos essa semana com confiança no Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos sustentou ao longo de todo o primeiro mês. Muito obrigado pela presença do Senhor conosco. Ó Deus, vem conosco em fevereiro e nos abençoa, Senhor. Dirige a nossa vida e nos dê também discernimento da tua vontade. Abençoa os nossos irmãos que estão doentes, aqueles irmãos que estão enlutados, aqueles irmãos que estão fracos na fé. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes até o fim. Oramos agradecidos por tantas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana.